Livro de Efésios, capítulo 4, farei a leitura dos versículos de 7 a 10. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que ele, que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, nós somos agradecidos pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos dê, ó Pai, condições de compreender e também nos comprometer com o que nós entendemos. Pai amado, que o Senhor nos dê condições de aprender um pouco mais nessa noite, ó Deus. Cuida de nós, ó Deus, e nos abençoe como tem nos abençoado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse ano nós temos falado sobre os dons espirituais, e a grande questão é: quem é você no corpo de Cristo? Nós precisamos entender que quando nós passamos a viver uma vida cristã, quando nós conhecemos a Deus, o Espírito Santo, Ele age na nossa vida, nos concedendo dons espirituais. Nós temos estudado sobre isso. Esse livro de Efésios, ele começa falando a respeito da vida cristã, do andar cristão. Nós devemos andar de maneira digna. Depois ele fala sobre a questão da unidade, a união. E agora, no capítulo 4, ele fala sobre o serviço cristão. É uma sequência interessante, né? Nós devemos andar de maneira digna, nós devemos ser unidos, mas ser unido não significa que todos nós vamos fazer a mesma coisa. Aí está uma das belezas, né, dos dons. Somos pessoas diferentes, que por ser diferente, pode fazer coisas diferentes, para assim dar um sabor especial às coisas e ao reino de Deus. Nós vamos partir de duas perguntas: o que são os dons espirituais e a origem dos dons. O que são os dons espirituais? De onde eles vêm? A primeira questão: o que são os dons espirituais? A palavra dom, ela da mesma raiz da palavra graça. A ideia de graça, né, é um presente que Deus nos dá, ou seja, é uma habilidade que Deus nos dá para servirmos no seu reino. Capacidade que Deus concede ao seu povo pela sua misericórdia, para nós como pessoas, para servirmos a Deus. Interessante que isso pode acontecer de duas formas. Algumas pessoas já nascem com algum tipo de habilidade, ou seja, cada um de nós tem certa habilidade, e muitas vezes essa habilidade é usada para outras coisas, mas a partir do momento em que nós nos convertemos, em que nós participamos da igreja, o que seria lógico é o que acontece. Aquela habilidade que nós já temos, ela vai ser utilizada para o reino de Deus. Então poderíamos dar exemplos, né? Uma professora, ela vai também poder ter o dom de ensino e ensinar na igreja. Uma pessoa que tem habilidades, vamos dizer, com informática, ele também poderá ajudar, fazendo alguma coisa para ajudar na informática da igreja, e assim por diante. Pessoas são transformadas pelo Espírito Santo, e aquele talento especial, digamos assim, é transformado em dom. Mas em outros casos, Deus age de uma forma tão especial que
você talvez não tivesse um dom ou uma habilidade específica, mas a partir do momento em que você passa a viver na igreja, se converte, Deus te dá aquela graça, aquele presente, aquele dom. Pessoas que não sabiam ensinar podem ser agraciadas com o dom de ensino. E assim também poderíamos dar vários exemplos. Deus concede dons aos homens, essas habilidades que nós temos e recebemos, e podemos utilizá-las servindo a Deus. Vamos voltar ao nosso texto, Efésios capítulo 4, versículo 6. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. A palavra age por meio de todos. Nós devemos atentar para ela. Como Deus age na sua igreja? Por meio de todos. Não sei quantos já viram uma ilustração que alguns pensam que a igreja é igual a um grande ônibus. Já viram essa história? O pastor é o motorista do ônibus, os membros da igreja são os passageiros e o tesoureiro é o cobrador. E o ônibus vai, né? Vai lá, ônibus. Aí eu acho que foi um pastor que inventou uma outra historinha, né? Que diz que a igreja é como aquela competição de remo, quando tem várias pessoas, já viram? Várias pessoas remando. Aí eu acho que foi o pastor que inventou essa história, porque ele disse que o pastor ficava lá na frente dizendo: remem, remem, os irmãos remando, né? O pastor só não faz nada, né? O pastor fica lá só: remem. Mas se você fosse pensar, né, numa que mais pode se adequar, é essa segunda. Mas o pastor dá umas remadinhas também, não vai só dirigir. Mas tem na igreja o conselho, as pessoas que trabalham, talvez mais a direção. Mas o fato é, irmãos, que todos nós, é um só Deus. É sobre quem? Sobre o pastor? Não, é sobre todos, graças a Deus. E Ele age por meio de todos, e Ele está em todos, graças a Deus. Versículo 7: e a graça foi concedida a todos, a cada um de nós. Cada um de nós são os crentes, segundo a proporção do dom de Cristo. Essa graça aqui já é o próprio dom, não está falando a respeito da salvação. A graça é o dom que Deus concede a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Paulo aqui fala algo interessante. Quando nós olhamos aqui, segundo a proporção do dom de Cristo, é a ideia de diferentes tamanhos, vamos chamar assim, diferentes capacidades. A gente gosta muito de perguntar o porquê das coisas. Não temos que ficar perguntando o porquê. Sabemos que quem oferece os dons? Deus. E aqui está dizendo, segundo a proporção do dom de Cristo, a proporção de como Ele oferece. Um ofereceu 5, 10, 1. Você já percebeu que tem pessoas que cantam melhor, cantam não tão melhor, mas cantam, pregam, fazem as coisas. O homem é assim. Nós estamos vendo na televisão a tal da Olimpíada. O primeiro lugar do segundo, às vezes é 1/10 de segundo, mas ele foi melhor. Por que ele foi melhor e o outro não foi tão bom? Deus concedeu capacidade. Não estamos falando de dom, estamos falando de capacidades. E nós sabemos que existem diferentes pessoas que vão ser usadas por Deus, de diferentes formas. O fato importante aqui é que todos são usados. Deus concede dons diferentes também.
Nós já falamos um pouco sobre isso. Um vai ensinar, o outro vai cantar, o outro vai pregar, o outro vai evangelizar, o outro vai orar pelos outros. Deus concede dons diferentes para que essa igreja seja realmente uma igreja abençoada, que possa servir a Deus. Hoje nós não vamos falar especificamente sobre cada um dos dons, mas aqui mesmo, quando fala que Ele mesmo concedeu, aí tem uma lista, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, e assim vai falando. São várias listas, e essas listas não têm a ideia de ser exaustivas, ou seja, vamos ver lá quais são os dons bíblicos e quais são os dons que não são bíblicos. Há desdobramentos do dom. Você pode ensinar pregando, você pode ensinar cantando, você pode ensinar através de fazer um slide, você pode ensinar de várias formas. É um dom que Deus te dá para que você ensine através de uma pintura, através de uma oração, e assim nós vamos desenvolvendo o dom. O propósito é servir a Deus. Dons diferentes, medidas diferentes, e com certeza temos que lembrar disso. Às vezes nós perdemos nessa diversidade, nós buscamos muitas coisas muito iguaizinhas. Nós temos que buscar diversidade, não nos concentrarmos num só dom, todo mundo fazer a mesma coisa, e não valorizar um dom em detrimento do outro, né? Esse dom é mais importante, e aquele lá é mais ou menos. Todos são importantes. Nós não podemos colocar aí essa ênfase num dom melhor do que o outro. Graças diferentes, dons diversos. Deus está assim usando cada um de nós. Habilidades que Deus dá a cada um de nós pelo Espírito Santo para servirmos a Deus. O que são os dons espirituais? São essas capacidades que Deus nos dá. Alguns já têm talentos e transformem esses talentos para servir a Deus. Outros, mesmo não sendo brilhante em alguma coisa, não tendo tantos talentos, pode receber sim um dom para ser usado por Deus. Tem uma historinha também interessante. Um menininho entusiasmado no primeiro dia de aula disse para a mãe: mãe, agora vai, né? Agora a professora vai colocar eu no coral lá da escola. E o menininho foi animado para a escola e voltou animado. E a mãe: e aí, meu filho, então você cantou? Mãe, eu não cantei, mas a professora disse que eu tenho um dom de bater palmas. E ela pôs eu sentado lá e eu bati palmas, mãe, todo feliz. Aí, sugestão para as professoras, né? Psicologia infantil. E interessante isso, né? Se você tiver o dom do encorajamento, já é uma grande coisa. Porque uma pessoa que ouve um elogio, uma pessoa que recebe, né, um parabéns, ele pode ser incentivado a fazer mais coisas, a servir. Não existe dom de resmungar, né, na Bíblia, em lugar nenhum. Dom de criticar, falar mal, isso não é dom, isso aí é pecado. E tem uns lá tão grave que diz que não herdarão o reino dos céus o que tais coisas se praticam. Mas dom é dom. Falando dessa questão do criticar, eu sempre lembro de uma história que eu presenciei. A esposa do pastor tocava muito mal, mas ela tocava os hinos da igreja. E ela ia para frente e você está tocando lá, né? Está todo mundo ouvindo. E tinha uma pianista na igreja. Só que ela só ficava lá criticando e falava: imagina, ela não percebe que está muito errado, que está fora do tempo, que está fora da nota, que está... Dava vontade de falar: mas por que você não toca? Não tocava porque não tinha tempo, porque não podia, porque viajava, porque trabalhava. E o dia que ia na igreja ia para criticar a outra. Então, irmãos, nós precisamos entender. Eu sempre digo que aquilo que você mais critica na igreja, provavelmente é o seu lugar que está lá vazio, e você precisa fazer aquilo. Mas ninguém acende a luz. Então acho que você tem o dom de acender a luz, irmão. Vai na bênção, né?
acende. O diácono não vai ficar bravo com você se acender a luz. Mas a gente tem que ser voluntário, pedir, né? Falar, eu quero fazer alguma coisa, eu quero servir a Deus. Sempre haverá espaço. Eu lembrei de uma outra história de uma pessoa que queria muito tocar violino. E ele começou, ensaiou e treinou. E violino, para quem sabe, é um instrumento muito complicado de se tocar, né? Um milímetrinho que você coloca no dedo para o lado ali, o tom sai fora do lugar. Ele tentou, mas ele viu que não era a melhor coisa para ele. E sabe quem é esse homem? Um tal de Stradivarius. Ele começou a fabricar violinos. Ele queria violino. Ele não pôde tocar o melhor violino, mas ele fabricou o melhor violino. Então, irmãos, nós precisamos servir. Deus concede dons aos homens para que a gente possa servir. E a igreja é essa comunidade especial por causa disso. Nós não estaríamos aqui juntos porque nós temos a mesma classe social, porque nós pensamos igual, porque nós somos iguais em determinada coisa. O mundo se junta assim, né? Tem um grupo dos motoqueiros, o grupo dos times de futebol tal. O grupo se junta assim. Tem o grupo dos que tem mais dinheiro, se junta com os que tem mais dinheiro, e assim por diante. Mas que bênção é a igreja, a diversidade no sentido de diferentes pessoas. E aqui nós não estamos aqui para discutir opiniões, nós não estamos aqui para ser todos do mesmo partido, nós estamos aqui para servir a Cristo. E com essas diferenças, a igreja é o local mais abençoado, que essas diferenças somam. Nós temos um poder que a gente não imagina, quando cada um começa a ser usado por Deus naquilo que Deus dá de presente, pela sua graça, dá para que nós sejamos servir. O segundo ponto, a origem dos dons. Eu achei muito interessante esse texto. Às vezes a gente não pensa e não analisa, mas olha o que ele diz, versículo 8 até o 10. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que ele também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Essa passagem se refere ao Salmo 68, versículo 18, que foi lido no início do culto. E nós conhecemos, né, na Bíblia, repetições de simbologias, de acontecimentos, que um prefigura o outro e um traz riqueza de significado ao outro. A Bíblia é cheia destas figuras. Olha aqui o Salmo 68, 18. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebestes homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Uma das figuras aqui é Deus indo à frente do povo, desde lá do cativeiro, eles presos no Egito, eles caminham pelo deserto e chegam aonde? Lá no Monte Sinai. E lá Deus distribui as dádivas, Deus é glorificado. Então aqui é uma figura. Tanto que diz aqui no versículo 17: os carros de Deus são 20.000, milhares de milhares, no meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se seu santuário. Chegaram ao Sinai, lá adoraram. É uma figura. Essa figura também foi usada quando os reis eram coroados. Havia uma festa, eles eram aplaudidos, eles subiam as escadarias do templo, e lá, sentado no trono, recebiam aplausos do povo, e também distribuíam presentes àquele povo. Há uma terceira figura chamada triunfo romano, muito conhecida pelo apóstolo Paulo. Quando um general ou capitão de exércitos romanos vencia uma batalha,
Ele retornava à cidade, lá numa procissão. Então ele ia caminhando lá no seu cavalo, na sua carruagem, e o povo todo vendo aquele rei triunfante, e eram arrastados os prisioneiros, era o símbolo da vitória. E diz também que eles distribuíam presentes. Essas figuras todas estão relacionadas a Cristo. E aqui é muito claro, né, quando diz, quando ele subiu, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Nós vemos a história de Cristo aqui, descer e subir. O que significa isso? Versículo 9: o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para preencher todas as coisas. O que ele está se referindo? Cristo primeiro ele desce, correto? Ele estava nos céus, Filho de Deus se encarnou, desceu aonde? À terra. E depois, na sua morte, às regiões inferiores da terra, esse desceu da sua glória. E depois ele subiu. Como Jesus subiu? Ele ressuscitou e ele chega em glória à presença de Deus. Então são as repetições. Lembra que eu falei do Sinai? Deus guiando o povo, tirando lá da escravidão, e eles chegando até o Sinai, glorificando, lá a lei é entregue àqueles homens. Esse é o cumprimento das promessas. Subiu às alturas, Cristo ressuscitou dos mortos. E aí diz, levou cativo o cativeiro. Eu achei interessante essa expressão também. Cativo o cativeiro. O que é o cativeiro? O cativeiro é a escravidão. O cativeiro é a morte, é o pecado. Em Adão nós pecamos, nós somos cativados pelo pecado. Levar cativo o cativeiro, esse cativeiro, ele foi anulado. O que nos cativava, a palavra cativeiro, o que nos cativava, que era o pecado, Cristo morreu para que nós pudéssemos ser limpos, perdoados, para que nós pudéssemos viver em Cristo, em Jesus. Na ressurreição de Jesus, nós temos então essa regra quebrada, o pecado e a morte. É o que nós temos estudado na escola dominical, no livro de Romanos, sobre esta liberdade que nós temos. E aí diz que ele ressurgiu, e aquilo que nos prendia, aquilo que nos cativava, o pecado, nós somos libertos. Ele triunfa quando ele ressurge dos mortos. Ele triunfa e leva cativo o cativeiro. E aí que vem a parte dos dons. A semelhança desse general triunfante, a semelhança de um rei entronizado na sua vitória, ele distribuiu presentes. Que presentes são esses? Os dons espirituais. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então são as duas coisas que estão relacionadas aqui. Qual é a origem dos dons? A origem dos dons é a morte e ressurreição de Jesus. Porque com a morte e ressurreição de Jesus, nós somos libertos do mal, do pecado, do cativeiro, que ele cativou, ele amarrou esse cativeiro, e ele concedeu dons aos homens. Ele não só nos libertou, ele não só nos dá a salvação, mas ele concede dons aos homens. Então o crente não é salvo para ir para o céu, né? Apenas para sentar na sala de espera do céu, que é a igreja. Não, a igreja não é a sala de espera. A igreja é um local de treinamento, de exército, de preparo. E nós temos que estar cada vez mais buscando este presente, recebendo este presente diante de Deus. E aqui é interessante entender que o dom, então, ele é um presente. Você não conquista dom. Talvez fique errado na nossa mente que dom pode ser dado com base
em mérito, né? O irmão buscou tanto, ele orou, ele se colocou nas mãos de Deus, e ele se santificou, e agora ele tem um dom, porque ele é muito santo. Dom é presente de Deus. Quando a palavra diz procurai os melhores dons, exatamente procurai abrir-se para aquilo que Deus Ele já concedeu dons aos homens, para aquilo que Ele já te deu. É as bênçãos que tem que ser requeridas, que eu tenho que usufruir, que eu tenho que viver essas bênçãos, que eu tenho que servir com esses dons. Só a ideia aqui de não confundir dom com mérito, né? Eu tenho o dom de cantar tão bem assim porque eu sou o super espiritual. E a gente já viu por aí, né? Pessoas que cantam super bem, de espiritual não tem, ou pessoas que são agraciadas com outros dons, mas são também gente como a gente, pecador. Não são mais santos porque fazem alguma coisa melhor na igreja, e esses correm mais risco, porque talvez possam se esconder por trás desses dons, né? Nossa, o irmão tem uma oração tão boa, mas quando ele para de orar, irmão, é um problema esse irmão, né? Então, às vezes nós nos escondemos nos nossos dons. Graças a Deus que Deus nos dá dons, irmãos, e a gente também não tem que ter vergonha de usar. Não vou poder usar, não vou poder fazer isso não, porque eu sou pecador. Não, Deus está te dando dom, trabalhe na obra dele, não espere ficar santo para fazer alguma coisa na igreja não. Tem gente que espera ficar santo para ir para a igreja. Eu já vi gente assim, né? Você vai lá, vai para a igreja, irmão. Eu não sou hipócrita, eu sou pecadora, então para que eu vou para a igreja se eu vou continuar pecando? Eu falei, então você está perdida mesmo, né? Porque se esperar parar de pecar para ir para a igreja, nós estamos perdidos. E tem gente que fala, eu vou para a igreja, mas eu sei quem eu sou, eu que não vou fazer nada naquela igreja, eu não vou ser um presbítero, ser um diácono, cantar, eu não vou fazer nada, não vou nem ser membro, né? Porque aí já não me comprometo. Não é assim, irmãos. Coloque-se diante de Deus para fazer aquilo que Ele está te abençoando, e com certeza nós podemos assim servir a Deus. Irmãos, essa mensagem, ela é para nós a mensagem que nós temos falado, porque eu creio que a igreja, ela cresce, que a igreja ela é edificada através dos dons espirituais, através desse trabalho individual de cada um de nós. E nós precisamos nos dispor. Nós temos visto com alegria alguns irmãos se dispondo, né, a fazer as coisas, e é isso que precisa ser feito, cada vez mais, a gente perceber, né? Não ficar procurando quem que não está fazendo, não, procurarmos fazer, ou procurarmos encorajar outros a fazer, e assim nós podemos entender que a obra precisa ser feita, a evangelização na cidade, no mundo, o trabalho na igreja, a edificação da igreja. E a pergunta que nós queremos deixar aqui é exatamente essa: onde você pode servir a Deus? Devemos colocar diante de Deus, orar, dizendo, eu quero servir a Deus, eu quero fazer, eu quero participar. Pedir a Deus, mostra, Senhor, de que maneira eu posso participar do teu reino, de teu povo aqui neste mundo, aqui neste lugar, aqui nesta igreja. De que maneira eu posso colaborar? E com certeza. Um exemplo simples. Quantas pessoas você consegue trazer na igreja domingo que vem? Aí você pode pensar, talvez eu consiga trazer uma. Talvez realmente você consiga trazer uma. Mas se nós estamos aqui em 80 pessoas, 100 pessoas, se cada um consegue trazer uma, já pensou? Ter 160? Mas nos falta, muitas vezes, nos dispor a fazer isso. Eu consigo. Nós possamos ser guiados por Deus. E assim, irmãos, nós vamos ser abençoados. Que são os dons espirituais? A graça que foi concedida a cada um de nós. Deus age por meio de todos. Deus está em todos. Qual a origem dos dons? Jesus subiu aos céus
e concedeu dons aos homens. Vamos colocar em pé, vamos orar mais uma vez. Deus querido, obrigado, Senhor Deus. Obrigado por estar aqui, Senhor Deus. Sabemos que muitas vezes imaginamos, ó Pai, e pensamos que o nosso ministério, o que fazemos é tão pouco, ó Deus. Mas se a cada dia nós nos dispusermos a fazer um pouco mais, nos colocarmos nas Tuas mãos, ó Pai, não é por capacidade própria, não é porque nós somos melhores do que os outros, mas porque o Senhor Deus concede dons, nós podemos fazer muito mais, ó Deus. Pela ação do Senhor, pela graça, esse presente maravilhoso que são os dons espirituais. E que o Senhor Deus esteja abençoando essa igreja, ó Deus. Tirando de nós, ó Deus, qualquer outra preocupação que não seja em servir ao Senhor, ó Deus. Ó Deus, tire de nós o peso do pecado, o peso, ó Deus, do desânimo, Senhor Deus. Tire de nós, ó Pai, a preocupação, muitas vezes nos sentimos fracos, mas que nós possamos crer no Senhor. É a palavra do Senhor que falou conosco nessa noite, ó Deus. E é a palavra do Senhor, ó Deus, que coloca cada um de nós diante desse compromisso de servir ao Senhor com algum dom, ó Deus. Que o Senhor Deus esclareça a nossa mente. Que o Senhor Deus indique, mostre cada um de nós, ó Deus, o dom que o Senhor Deus concede. Quer que cada um de nós esteja trabalhando nele, ó Deus. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.